Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Quando acharam, podem dizer amém. A palavra do Senhor diz assim: e disse Jesus: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e pedir-lhe-ei, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e seu pai foi correndo até ele, e lançou-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus, e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas pai, o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde um anel no dedo, na mão, e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, insistia com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as prostitutas, e mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aleluia. Pai, obrigado pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Fala conosco, Senhor, uma vez mais. Tudo que precisamos é ouvir e discernir a tua voz. Por isso, ó Pai, estamos aqui crendo que mais uma vez o Senhor vai trazer-nos a revelação da tua palavra. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Essa parábola que eu li é uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia. Talvez uma das mais pregadas, uma das mais amadas, né? Parábolas, que é a parábola do filho pródigo. A Bíblia, no Novo Testamento, tem um gênero literário parábola, né? A parábola é um gênero literário que, na verdade, o objetivo da parábola é traçar um paralelo com algo, né? Com alguma verdade espiritual. Amém? Então, por isso que parábola vem de paralelo, é igual paralelepípedo, que vai ao paralelo da estrada. Amém? Então, quando nós lemos a história do filho pródigo, ou a parábola do filho pródigo, qual é o paralelo
Qual é o significado espiritual da parábola? Qual é o objetivo do Senhor Jesus ao contar essa história? É nos revelar o amor de Deus pelos seus filhos. Esse é o objetivo. Apesar da parábola ser conhecida como parábola do filho pródigo, na verdade, o personagem principal dessa parábola não é o filho pródigo, é o pai. A palavra pai aqui aparece na maioria dos versículos, porque o objetivo do Senhor Jesus é revelar a nós o tamanho desse amor, o que esse amor é capaz de fazer. Esse amor que João 3,16, dito pelo pastor Marcos aqui, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A dimensão desse amor, a grandeza desse amor é revelada nessa história. O pai e dois filhos. Um pai, um filho mais velho e um filho mais moço. Essa parábola dita no contexto que foi dita por Cristo na época, foi um escândalo para os ouvintes, para a cultura da época. Por que um escândalo? Porque algo assim difícil de compreender. Porque o que aconteceu nessa parábola não aconteceria normalmente na cultura. Por quê? Aqui nós vemos um filho rebelde, nós vemos um filho, não é, desrespeitoso, um filho arrogante, desrespeitando a figura mais importante, que é o pai. Na cultura judaica, o pai, ele tinha o posto mais alto de respeito. E esse filho simplesmente chega para o pai e diz: pai, eu quero a minha herança, a parte da fazenda. Ele era um fazendeiro, mas a herança só poderia ser passada de pai para filho após o óbito, o atestado de morte do pai. Quem está compreendendo até aqui, irmãos? Então, o que acontece? O que o filho estava dizendo para o pai: pai, o senhor morreu para mim, eu quero a minha parte, eu vou embora, não quero mais ficar nessa casa, eu quero curtir minha vida. Imagina que facada no coração do pai, imagina que golpe no coração daquele pai, que viu aquele filho nascer, que tinha preparado tudo para ele. Agora o pai fala assim, o filho fala: você morreu para mim. E aquele filho vai embora e você conhece a história. O pai dá os bens para ele, gasta tudo, perde tudo, e vai comer bolotas de porcos, fica doente, fica triste, fica magro, fica fedido, e volta para casa todo arrasado. E o pai, o que ele faz? Olha o filho vindo, moribundo, de longe, todo rasgado, sujo, imagina, com aquelas sujeiras, e ele corre na direção do filho. Ele levanta as saias. Naquela época os homens usavam roupas como saias, e era um escândalo para um homem daquela estirpe levantar sua saia e ir correndo na rua, era um escândalo. Mas aquele pai não preocupou com isso, ele correu na direção do filho, ele beijou o filho, abraçou o filho, trouxe para casa, fez uma festa e mandou matar o bezerro cevado. Quando o filho mais velho vê aquela cena, ele fica indignado. Como que o senhor faz isso? O senhor nunca me deu um cabrito para eu fazer um churrasco com meus amigos, e agora o senhor pega um novilho, um bezerro cevado, e dá uma festa para esse teu filho. Olha como é que ele ficou indignado, esse teu filho. Até que o pai responde: mas esse teu irmão, esse teu filho estava morto, reviveu. Por que essa parábola era difícil de compreensão para os ouvintes da época? Porque nenhuma cultura o pai faria isso. Um filho que desonrasse o pai daquele nível, se ele voltasse, ele iria apanhar e poderia ser até apedrejado pelos próprios moradores da aldeia, para servir de exemplo para outros filhos. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Então ele poderia ter sido ali apedrejado. Por isso que os ouvintes daquela época não compreenderam. Da mesma forma, as pessoas hoje não conseguem compreender o amor de Deus. As pessoas não conseguem entender que amor é esse, gente. Será que Deus me ama mesmo?
Tem hora que eu me sinto tão mal, tão distante, tão afastado, tão cheio de pecado. Acho que Deus não me ama mais não. E essa parábola é para revelar o amor desse pai que não desiste. Esse pai que quer ver o filho de volta. Agora, qual é o ponto principal dessa palavra aqui? É uma expressão chamada bezerro cevado. Diga, bezerro cevado. Porque esse foi o ponto de indignação do filho mais velho. Falou, pai, peraí, eu estou aqui há tanto tempo com o senhor fazendo tudo, e o senhor pega o bezerro cevado. Dá para ele um pratinho de comida, dá para ele um pouquinho de dinheiro, para ele comprar uma roupa, dá para ele alguma coisinha. É isso que o irmão mais velho queria. Ele queria que o filho recebesse alguma coisa sem importância. Mas o pai separou o bezerro cevado. Por isso que o tema dessa pregação é o bezerro cevado. Diga para o irmão assim, fala o bezerro cevado. Você vai esquecer a pregação, mas não vai esquecer do título, o bezerro cevado. Por quê? O bezerro cevado nos ensina sobre o amor de Deus. Nos revela o amor de Deus. Se você entender o que era o bezerro cevado, se você entender o que significava o bezerro cevado naquela época, e o que o pai fez com aquele bezerro cevado, você nunca mais vai esquecer o quanto você é amado por esse pai. Aí é que eu acho linda a palavra de Deus. A gente pode ter lido essa palavra várias vezes, né? Mas tem detalhes que o Senhor sempre nos revela. Diga para o irmão que está ao seu lado, fala assim, você é muito amado. Mas você é muito amado. Não, você não entendeu, não. Você é muito amado. Olha, eu quero dizer que você não está aqui por acaso, não. Você não veio aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque hoje você precisava ouvir essa palavra. Precisava ouvir essa palavra. O que eu aprendo com o bezerro cevado? Do pai que ama o filho e o pai que me ama também. Em primeiro lugar, o que eu aprendo? Eu aprendo que o bezerro cevado fala do desejo do pai pela volta do filho. Diga, o bezerro cevado fala do desejo do pai pela volta do filho. Preste atenção, o que era um bezerro cevado? Um filhote de boi, ou também chamado de novilho, que ele era separado pelos fazendeiros da época para uma ocasião especial. Então, um fazendeiro, quando tinha uma ocasião especial na família, tipo o nascimento de um filho, o casamento de uma filha, a volta de um parente que veio de uma viagem e essa viagem foi bem sucedida, então aquele fazendeiro pegava o bezerro cevado, que era preparado, bem nutrido, bem alimentado ali na ceva, onde ele estava sendo preparado com todos os nutrientes, não podia dar bicho naquele bezerro, não podia pegar carrapato naquele bezerro, ele tinha que dormir bem, ele tinha que comer bem, ele tinha que se alimentar bem, porque ele estava sendo preparado para uma ocasião especial. Quem está entendendo até aqui? Amém? Então, o que aquele pai fez com aquele bezerro cevado? Para que aquele bezerro foi preparado? Para a volta do filho. Os servos daquele pai, daquele fazendeiro, não sabiam nem por que aquele fazendeiro tinha preparado aquele bezerro, e nem sabia quando ele ia usá-lo, mas o fazendeiro falou, guarda ele, cuida dele. Sabe o que eu vejo aqui? No primeiro dia que o filho saiu de casa, no primeiro dia que o filho virou as costas para o pai, no primeiro dia que o filho pegou a herança e foi para o mundo, naquele primeiro dia, o pai tinha a esperança de que o filho ia voltar. O pai tinha a esperança de que um dia ele ia avistar o seu filho no horizonte, e ele viria para celebrar. Aí eu fico imaginando, me empresta a sua imaginação, eu fico imaginando o pai cuidando daquele bezerro. Meu filho saiu, mas ele vai voltar. Ele foi embora, mas um dia ele retorna. Quando ele retornar, eu vou fazer uma festa com você, porque vai ser o dia mais feliz da minha vida, porque aquele que foi um dia vai voltar. Eu vou convidar os meus amigos para esse banquete, eu vou convidar os meus amigos para essa festa, porque o pai estava aguardando o dia do retorno do filho.
Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Esse é o significado do bezerro cevado. Quero dizer para você, eu não sei quanto tempo você andou distante de Deus. Eu não sei há quanto tempo você não sabe mais o que é estar numa igreja. O Pai estava preparando o bezerro para te receber. O Pai estava preparando uma festa para te receber. O Pai estava assim, ele vai voltar. Um dia ele vai lá naquela igreja Batista Manaim. Um dia ele vai receber um convite de um amigo. Um dia ele vai lá ouvir essa palavra. Um dia ele vai lá encontrar e saber o quanto que eu amo ele, o quanto que eu fiz por ele. Ele vai saber que eu não desisti dele. Ele vai saber o quanto ele é amado. Ele saiu, mas ele vai voltar. Aleluia! Glória a Deus! O pai queria muito que o filho voltasse. Tanto é que ele correu, abraçou e beijou o filho. Eu não sei se você tem alguém na sua família hoje que está afastado da casa de Deus. É triste demais, gente. Fala a verdade. Não tem dor pior do que você ver um filho hoje batendo cabeça no mundo distante da casa de Deus. E ele sabe disso. Está com a cabeça cheia de galo. De tanto bater cabeça por aí. E a gente fica, meu Deus, será que minha filha vai voltar? Será que o meu filho vai voltar? Será que tem chance para o meu pai? Será que tem chance para minha mãe? Será que um dia eu vou ter a alegria de vê-los aqui na casa de Deus, servindo ao Senhor comigo? Será que um dia eu vou ter a minha alegria de vê-los aqui? Será que um dia eles estarão aqui comigo? Eu quero dizer para você, não deixe essa esperança morrer no seu coração. Não deixe essa esperança se perder. Engorda esse bezerro, prepara essa festa, porque aquele que foi vai voltar. O Senhor tem uma obra na vida dele, na vida dela. Não desista, porque Deus não desistiu dele, e nós não podemos desistir daqueles que Deus não desistiu. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Diga glória a Deus, aleluia. O filho não acreditava no amor do pai, mas o pai acreditava no retorno do filho. Essa é para você colocar no Instagram hoje. O filho não acreditava no amor do pai, mas o pai acreditava no retorno do filho. Então aquele bezerro cevado, que estava sendo preparado, aleluia, era a esperança do pai. Meu filho vai voltar, meu filho vai voltar, meu filho vai voltar. Oh aleluia, oh aleluia. Ela vai voltar, mãe, ela vai voltar. A gente está preparando essa festa para ela, porque você sabe, às vezes, você olha para uma cena, para uma pessoa e fala, não tem mais jeito não volta mais não, está indo cada vez pior. Não é? Fala a verdade. E nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. E quando você fala, ela não vai voltar, você está dizendo, o diabo venceu. O diabo não venceu. O diabo não venceu. Nosso Deus é o vencedor. E Ele vai trazer. Essa parábola está aqui para mostrar isso. Não perca a esperança. Então, bezerro cevado fala, o pai espera a volta do filho. A segunda verdade que eu aprendo é que o bezerro cevado fala do perdão incondicional do pai para com o filho. Diga, perdão incondicional. Veja, o pai queria tanto que o filho voltasse, ele queria tanto ver o filho no horizonte, ele queria tanto, ele estava tão esperando aquele momento, que ele, quando viu o filho, ele correu em direção a ele, agarrou, beijou e falou, filho, que bom te ver. Talvez o filho não estava sem forças para andar, estava subnutrido, estava magro, estava descalço, estava com as vestes rasgadas, fedendo a porcos. Filho, vem para casa. Vem, filho, estamos ali. Vem, filho. Veja, em nenhum momento aquele pai lembrou do que o filho fez. Em nenhum momento passou na mente daquele pai a desobediência do filho. Em nenhum momento aquele pai falou, bem feito, eu não falei, bem feito, eu não falei, ninguém mandou sair de casa. Ninguém mandou, eu avisei, vamos para casa logo, vamos embora. Não, ele não aponta, ele não condena, ele não lembra do passado, ele não lembra do que ele tinha feito, porque o perdão é incondicional. O perdão não depende do que você fez, o que você vai fazer. O perdão depende do amor de Deus, Ele te ama incondicionalmente. Para de ficar olhando o que você fez.
Olha pelo que Deus está fazendo na sua vida hoje, dando oportunidade de ouvir essa palavra e lembrar que você é amado. O diabo já está aí para te lembrar do que você fez. Ele é o acusador. Tudo que é dor é do diabo. É um acusador, destruidor, matador, condenador. Mas Jesus veio para tirar a dor, e veio para trazer paz, e veio para trazer perdão. Então, Ele ama incondicionalmente. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: eu sei os pensamentos que tenho a seu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aleluia, jamais me lembrarei. O mar do esquecimento não tem na Bíblia, mas é inspirado nesse texto. Mas ele lança lá no mar do esquecimento e bota uma placa: proibido pescar. Amém? Não vai lembrar. Porque, gente, quando a gente estuda sobre o pecado, olha, é muito pecado. É muito pecado. A gente peca em pensamento, palavras, atitudes. E o diabo está sempre ali para acusar e condenar. Quando você estuda sobre o pecado na teologia tem 3 tipos: pecado original, pecado imperdoável e pecado factual. Não vou falar sobre eles aqui, só para você entender. Na teologia católica tem os pecados mortais e os pecados veniais. Na tradição judaica você tem 613 mandamentos que eles tinham que obedecer, e se não obedecer era pecado. Dos 613, 248 mandamentos eram positivos, ou seja, se tem que fazer, se não fizer é pecado. E 365 eram negativos, ou seja, não pode fazer, se fizer é pecado. Então veja, 248 mais 365 dá 613, é muito pecado. Aí, a tradição judaica também acredita que o corpo humano tem 248 ossos. Falange, falanginho, né? Então aqui tem 3 ossos. Aí você tem, o que você quiser, 248. Aí qual é o entendimento dele? Para cada dia do ano, 365 dias, tem o não faça isso, faça aquilo, não faça isso e faça aquilo. E quem foi que conseguiu cumprir todos os mandamentos? Ninguém. Então estamos todos perdidos, atolados numa montoeira de pecados. São muitos pecados, não tem nem como enumerá-los. É verdade ou não é, minha gente? Mas olha o que é o perdão de Deus. 1 João capítulo 1, versículo 9. Olha o que a palavra de Deus diz: se confessarmos, 1 João 1,9, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que Ele está dizendo aqui? Que o sangue de Jesus não purifica só 248 pecados, nem 365, nem 1000, nem milhão. Ele perdoa todo o pecado, Ele perdoa todo tipo de injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, quem está entendendo, diga glória a Deus. Isso é um escândalo da graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Então não sei o que você fez, eu não sei o que aconteceu, mas tem perdão de Deus para você. Diga para o irmão, fala, tem perdão de Deus para você. Tem perdão de Deus, Ele te perdoa, Ele te perdoa, Ele te perdoa. Ah, mas pô, 70 vezes 7, Ele perdoa, Ele te perdoa, Ele te perdoa, Ele te perdoa. Há perdão, mas o perdão não é para te autorizar a pecar, porque você já peca sem autorização, você não precisa de autorização para pecar. Você pede autorização: ó Deus, eu posso pecar? Ó Deus, deixa eu pecar? Não, você não pede, você peca. Então o perdão e a graça não é para autorizar a pecar, mas é para livrar você do poder do pecado, é para livrar você dessas amarras. Amém? Então peça perdão. O amor de Deus é incondicional. O bezerro cevado já estava preparado para receber aquele filho que estava voltando. Você sabe quem tem inveja de você? O diabo. Porque para ele não tem mais perdão. Não tem perdão. Ele queria governar tudo, mas Deus foi e deu autoridade para eu e você governarmos. Eis que te dou poder e autoridade. Ele queria ser imagem e semelhança de Deus, mas Deus criou você a imagem e semelhança dele, do Senhor. Ele queria ter o trono para governar, mas no milênio quem vai reinar no trono somos nós. Agora sabe o que é interessante? O diabo não tem o poder de se multiplicar. Você sabia disso? Não.
nós podemos nos multiplicar, crescer e multiplicar-vos, encher a terra. Nós podemos ter filhos naturais e filhos espirituais. Nós podemos gerar outras pessoas. O diabo não pode gerar mais diabinhos, ele está limitado. A terça parte dos anjos que ele arrastou do céu, ele não se multiplica mais. Por isso nós estamos batizando gente, ganhando gente para Jesus, povoando o céu. Nosso exército está aumentando, o diabo já perdeu. Amém? Ele não se multiplica mais, mas nós podemos crescer e multiplicar. Mas o Senhor Jesus está aqui para dizer: eu perdoo você. Muita gente não entende o perdão de Deus, mas assim: muita maldição, Deus está me castigando, Deus está pesando a mão. É o castigo de Deus. Deus não castiga seus filhos, Deus corrige. A correção é amor para disciplina, para ensinar a gente ao caminho certo, mas não é castigo. Deus não está castigando a gente, não. O castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo. Hoje você pode ter paz, mas eu sei que quando o seu filho faz arte, você fica bravo com ele, sim ou não? Agora olha que interessante, para você entender que não tem maldição sobre a sua vida e Deus não está te amaldiçoando. O que está acontecendo com você não é maldição, o que está acontecendo com você não é castigo. Do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. O que ele plantar, ele vai colher. Amém? Então não é Deus que está castigando, ninguém mandou plantar. Mas a dor da colheita anula o prazer do plantio. Por isso que é importante a gente passar pela dor da colheita, para aprender que não valeu a pena plantar. Mas aquele que crê na semente da palavra que entra no coração, ainda que uma breve correção por um breve tempo gere tristeza para arrependimento, mas no final vai trazer alegria para você. Quem está entendendo? Mas o pai, quando o filho está ali fazendo bagunça, o que ele faz? Ele pega um chinelo, um cinto, bate na mesa e fala assim: menino, olha só, você toma jeito. É assim ou não é? Sai daqui, senão eu vou te arrebatar. Você não fala isso não, vou te pegar. Minha mãe que falava isso para mim. Não adianta correr em volta da piscina não, que a correia vai cantar. Quanto mais você corre, mais raiva eu fico. Mas ela ficava assim, batendo. Não é assim que o pai faz? Olha que interessante. Quando Adão e Eva pecaram no Éden, Deus falou para ele: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Do dia que você comer, vai morrer. Aí Adão comeu, Eva comeu, e eles voltaram. O que Deus fez? Pegou a vara que era para dar neles e bateu na mesa, mas a mesa é a terra. Adão, sai daqui, senão eu vou te pegar. Adão, sai daqui. O que significa isso? Gênesis capítulo 3, 17 diz: maldita será a terra por causa de você. Adão, essa maldição que está na terra era para ser para você. Por causa de você eu vou lançar na terra, mas não é para você. Para você, Adão, eu vou matar um cordeiro cevado e vou tirar essas folhas que você se cobriu para esconder a nudez, porque eu amo tanto você, mas em vez de matar você, eu vou matar o cordeiro cevado, e vou pegar a pele desse cordeiro e vou cobrir você, Adão. Olha que coisa linda, porque o amor do Pai. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? É um perdão incondicional. Então Ele vai te perdoar, Ele te ama. Não há possibilidade dele não perdoar você, porque tem muita gente que não se perdoa porque não crê no perdão de Deus. Não crê. Como Deus vai me perdoar? Logo não me perdoou. Quem está compreendendo? Não sei o que você fez e nem quero saber, mas Deus vai te perdoar hoje. Diga glória a Deus. Aleluia. Não tem maldição. Salmo 45, 2. Por isso Deus te abençoou para sempre. Efésios capítulo 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Mas vamos terminar falando do bezerro. Você já está abençoado, amém? Nas regiões celestes. Lembra do bezerro cevado? Primeiro, o bezerro cevado fala do desejo do pai em ver o filho de volta. Amém, igreja? Segundo, o bezerro cevado fala do desejo do pai em perdoar o filho incondicionalmente. O bezerro já estava preparado. Você pode crer no perdão. Mas em terceiro lugar e último, o bezerro cevado fala da comunhão que o pai queria restaurar com o seu filho. Diga ao pai, queria restaurar a comunhão com o seu filho. Por isso ele preparou o bezerro cevado para fazer uma festa, um banquete,
e trazer o filho de volta para a mesa. Na cultura judaica, comer com alguém é ter comunhão com aquela pessoa. O que o pai estava querendo é o seguinte: eu quero voltar a ter comunhão com o meu filho. Eu quero que o meu filho sente à mesa comigo novamente e coma esse bezerro cevado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O pai quer voltar a ter comunhão com o seu filho. Agora olha que lindo isso daqui. Presta atenção na cena. O pai vê o filho chegando. E ele corre em direção ao filho. Filho, é você. Abraça, beija. Agora imagina o filho. Sou eu, pai. O que o filho poderia imaginar? Agora eu vou morrer. Ele está vindo na minha direção, vai me pegar, vai me arrebentar, vai me matar, porque eu roubei ele. Eu quis ele morto, agora imagina ele com medo. Quantas pessoas estão assim também com medo de Deus? E às vezes até porque alguns pregadores não têm sabido usar a palavra. Em vez de revelar o amor de Deus, está mostrando a lei, está mostrando medo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Mas imagina o filho: oi pai. Aí o pai chega: calma filho, sou eu. Me dá um beijo, me dá um abraço. Aí o filho: sim. Aí o pai: ei, empregados, servos, meu filho chegou. Aí o pai, aí o filho: chegou, chegou. Não tem aquele bezerro cevado? Mata ele, prepara ele, porque o meu filho estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Mata o bezerro. O filho estava assim, sem acreditar. Não é possível que o bezerro é para mim. O bezerro é para ocasião especial. O bezerro é para casamento da irmã. O bezerro é para o nascimento de alguém. Não pode ser para mim, não. Não pode ser para mim. Não, filho, vem, filho. Ei, traga a sandália. Me dá a sandália aqui. Me dá aqui a capa. Me dá o anel. Vamos, filho, vem. Você não pode chegar lá de qualquer maneira. Eu vou guardar você. Não, ninguém vai ficar vendo os seus defeitos. Ninguém vai ficar vendo os seus pecados. Ninguém vai ficar te acusando. Ninguém vai ficar falando: você é meu filho. Você é meu filho. Você é meu filho. Vem, filho. Vem, filho. Bota a roupa aqui. Bota a roupa. Bota o anel. Bota a sandália. Vem, filho. Vem, filho. Vem, filho. E o filho está assim: meu Deus, sou eu. Sou eu. Aí daqui a pouco o filho ouve, lá dentro da fazenda: chefe, o bezerro está morto, ele morreu, já está tudo pronto. Quando o filho ouve aquilo, o filho fica assim: é verdade, pai, é verdade. Olha o semblante como é que muda: condenação, acusação. Não acredita no que estava acontecendo. Como que eu pequei tanto, como que eu vou ser perdoado? O bezerro está morto. E é verdade, o pai estava falando a verdade. Aí ele chega em casa, festa, banquete, chama os amigos, chama os vizinhos: meu filho voltou, meu filho voltou, meu filho voltou, meu filho voltou. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Meu filho voltou. Agora eu quero dizer para você: qual é o cordeiro cevado que foi morto no nosso lugar? Cristo Jesus na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário ele bradou: Tetelestai, está consumado, está pago, o meu filho voltou, ele está perdoado, recebe ele de volta. Aleluia! Sabe por que o pai matou o cordeiro? O melhor, a bezerra cevada, o bezerro cevado? Porque ele não queria ter um filho morto em casa. Ele queria ter um filho vivo. Cristo morreu para que eu e você hoje pudesse estar vivo. Cristo morreu naquela cruz para que eu e você hoje pudesse estar aqui agora glorificando a Ele. Cristo morreu naquela cruz para que eu e você hoje tivéssemos paz. Cristo morreu naquela cruz para hoje você respirar e falar: está pago, sou perdoado, Ele me ama, obrigado meu Deus. Agora eu fico pensando: como que uma pessoa rejeita um amor desse? Como que uma pessoa troca esse amor por um amor do mundo? Como que uma pessoa dessa não consegue compreender isso? Não dá para entender. Não dá para entender.
Não dá para entender. Mas hoje eu estou aqui para dizer algo para você. O Pai está esperando você. Chega de viver com essa roupa suja. Chega de viver sem esse anel. Chega de estar descalço nessa vida. Chega de estar fora de casa. Chega. A ocasião mais especial é a ocasião da sua volta para Jesus, da sua volta para Deus, da sua volta hoje. Diga glória a Deus, aleluia. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Quando o bezerro foi morto, o filho ficou vivo. Quando Cristo morreu na cruz, os mortos ressuscitaram. Mateus 27 diz que quando o véu se rasgou de cima a baixo e o cordeiro foi morto, os corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Enquanto o bezerro estava vivo, o filho estava morto. Mas quando o bezerro morreu, o filho viveu. Ele disse: aquele que estava morto reviveu. Eu não quero um filho morto dentro de casa. Aleluia, eu quero um filho vivo. Quem recebe essa palavra hoje? Filho, volta para casa. O Pai está te esperando. O Pai está te chamando. Eu não vou matar você. Eu não vou acabar com você. Eu vou beijar você, abraçar você, perdoar você, limpar você. O cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo, preparado antes da fundação do mundo. Talvez você já ouviu a palavra do filho pródigo várias e várias vezes, mas nunca tinha pensado nessa parte do bezerro cevado. Diga glória a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: você é amado. Você é amado. Você é perdoado. Você é perdoada. Quando o diabo te acusar, você vai lembrar do quê? Do bezerro cevado. Quando sua esposa te acusar, você vai lembrar de quê? Do bezerro cevado. Quando seu filho te acusar, você vai lembrar de quê? Do bezerro cevado. Quando o diabo te acusar, você vai lembrar de quê? De Cristo, que morreu por nós naquela cruz. Filho, volta para casa. Estamos te esperando, filho. Chega, vem viver uma nova vida com Cristo. Vem viver o que é de verdade a família de Deus. Você não está aqui por acaso. E outra coisa, teu filho vai voltar, sua filha vai voltar, sua esposa vai voltar, seu marido vai voltar, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando um aceita Jesus, todos vêm também. Quando um volta, todos vêm também. Quando um se arrepende, todos se arrependem também. Essa é a promessa de Deus na nossa vida. Aleluia, aleluia, aleluia.